92% dos brasileiros dizem professar alguma religião, o que é bom. Mas embora não se disponha de estatísticas confiáveis, nós sabemos que o número de praticantes é bem inferior a isso. Nós já falamos aqui certa vez sobre os religiosos de fachada, que são aqueles que, se perguntados, dizem sim que seguem esta ou aquela, mas na verdade não passam de hipócritas, porque ao seguir, deveriam seguir e deixam de fazê-lo aquelas determinações ou mesmo recomendações que a sua religião faz, principalmente na sua conduta moral. Nós veremos hoje no tema livre a diferença entre religião e religiosidade, que esta é preferível àquela, e também, e aliás a única que conta, né? E ver também o que essas duas, religião e religiosidade, têm a ver com espiritualidade, que é uma coisa muito particular. E nós vamos ver então qual o caminho entre essas duas ou três opções que podem conduzir a criatura para mais próximo do Criador e, por consequência, da felicidade. Então nos acompanha, por favor. Diálogo Espírita está no ar. Religião, religiosidade e espiritualidade. Sabe que tudo é uma coisa só? Há diferenças? Quais seriam essas diferenças? Nós vamos tratar disso hoje aqui com o Humberto e a Aldegéria. E eu começo então por você, para que você faça aí as suas colocações iniciais. Ok. Colocando inicialmente, vamos pontuar os três conceitos, que no meu ponto de vista, o que seria religião? A religião, ela tende a ser uma instituição humana, né? Uma organização. A religião, ela existe quando existe uma lista de dogmas, de procedimentos, existe um livro básico, ou leis, ou ordenações que se estabeleceu para aqueles seguidores de determinada religião. Existe um templo, né? Existem uns procedimentos, os dogmas, os cultos. Então, eu vejo a religião como uma organização humana, né, montada para exercitar a religiosidade, né? Mas para exercitar essa religiosidade, ela não é 100% necessária, porque, como a gente sabe, muitos religiosos eles têm a religião, mas não exercitam uma boa religiosidade. Porque a religiosidade, o que ela seria? No meu ponto de vista, ela é inata do ser, essa religiosidade. Sim. E depende de cada um de nós exercitar essa religiosidade, né? Essa religiosidade, se você avaliar, por exemplo, um ateu, um homem que se diz descrente, não acredita em Deus, não acredita na vida após a morte, porém, se ele vê um animalzinho ser atropelado, ele vai ficar comovido com aquilo. Ele vai ter compaixão. Compaixão é um elemento da religiosidade a ser desenvolvido. Não é verdade? É o meu entendimento sobre a religiosidade. Então, às vezes, o religioso está lá e ele não desenvolve a compaixão, né? Então, a gente começa a ver que a religiosidade ela é mais importante que a própria religião. Sim. Porque as religiões, no passado e ainda hoje, sabemos, elas são, como toda instituição humana, mal utilizadas, né? Não todas, mas como o ser humano é falho, sempre existe um mau uso da instituição como religião, né? Inclusive, no passado houve terror, houve sequestros, espúrios e, enfim, tudo que já não só no passado, mas ainda hoje ainda existe muitas coisas, né? Radicalismo, terrorismo, em nome de Deus, em nome da religião, né? Exatamente, em nome da religião se pratica crimes, né? E muitas vezes se explora o religioso. Aquele que busca uma religião, busca como desenvolver a sua religiosidade. São manipulados. Ele é manipulado, explorado por mentes, vamos dizer, mais intelectualizadas. Assim, que exerce poder de liderança, exato. E fechando o último conceito aqui para a gente debater, a espiritualidade,
que a espiritualidade eu entendo como, uma vez que a religiosidade começa a amadurecer em nós, aí a gente começa a se perceber como espíritos. E não mais como uma religiosidade onde a gente só percebe o nosso orbe, o nosso local material. A gente começa a desenvolver a parte espiritual da nossa religiosidade. E ela começa a ser maior. A gente começa a ter a necessidade de buscar o entender o que rege todas essas leis, né? O que rege todo o universo, porque a espiritualidade ela transcende o corpo físico, transcende o nosso dia a dia, transcende nossas relações, né? Ela vem a nos mostrar que o que existe, a criação de Deus, ela é muito maior do que ainda a nossa religiosidade pode conceber. Talvez a gente pudesse, me ocorre assim, né, uma maneira não é exatamente uma definição, mas a gente poderia dizer, não sei se concorda, que a religiosidade é o caminho, é o meio, e a espiritualidade é o objetivo, né? A gente procura desenvolver os sentimentos, inclusive a palavra religião, o significado dela aí, de religiosidade por consequência, é o do sentimento de unir, ou de reunir novamente com Deus, com o Criador, né? Mas isso é um trabalho que a gente faz visando um objetivo maior, que é essa transcendência, que é nos aperfeiçoarmos, né? Então a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente faz caridade, a gente procura fazer oração, viver da prática do bem, mas com um objetivo. Não que a gente deva buscar essa recompensa, pensar nesses termos, mas o que a gente está querendo fazer? Ser menos imperfeitos. E ao nos despirmos das imperfeições, nós nos tornamos automaticamente mais felizes. Como é que você vê isso aí tudo? A religião, a religiosidade, a tua concepção, teu entendimento? Wilson, muito do que o Humberto já falou, né? Lembrando que essa questão da religião, quando a gente pensa na origem da palavra, né, não era para ser como hoje, porque religião significa justamente essa ligação com Deus. Então, se nós tivéssemos seguido esse caminho, talvez a gente não precisasse dessas minúcias, né, da preciosidade, como alguns falam, das palavras. Acredito que nós não compreendemos bem essa situação do que é realmente a religião e acabamos permitindo que isso aconteça, como você muito bem colocou, que a minha visão também é essa, de que a religião é uma visão assim, material da coisa, né? Como você falou, o templo, regras, rituais, que nós falamos assim, nós espíritas não temos rituais, mas se nós lembrarmos toda vez, antes de uma palestra, o que tem? Uma leitura, uma prece, a palestra, o encerramento, o passe. É um ritual. Uma formalidade. Não é? Então você segue alguns caminhos para que aquilo aconteça. Então, por mais que nós não temos esses rituais como em outras, né, uma formalização de um sacerdote, essas questões, mas vai num grupo de estudo, leitura, prece, né? Então nós temos algumas regras que nós seguimos. Então, todas as religiões seguem rituais, por mais que nós não admitamos. Então, a religião eu vejo assim muito nesse campo material, institucional. Né? E a religiosidade é como nós nos comportamos, a nossa forma de vivenciar aquele conjunto de crenças que nós acreditamos. De que forma nós nos colocamos diante da sociedade, qual é o nosso caminhar, nossa apresentação, a nossa condução. Realmente aquilo que eu faço, que eu vivencio, diz respeito com aquilo que eu digo, que eu sigo? Né? Qual é a minha religião? A minha religião é A, B ou C, e aí a minha vida é o exemplo da religião que eu sigo. Então, como você muito bem disse, isso é inato. Eu não preciso estar num centro espírita para me dizer espírita, porque quantos de nós não frequentamos, muitas vezes até por essas questões humanas, né, pelos melindres, mas seguimos a doutrina, seus postulados, seus valores,
E aí a nossa conduta é de um verdadeiro espírita, ou seja, nós estamos ali mostrando para que viemos, são as nossas obras, né? E a espiritualidade transcende tudo isso, né? Como eu me relaciono, inclusive com aqueles que não têm a mesma religiosidade ou que não praticam a mesma religião que eu. De que forma eu me conecto, como é que eu me vejo nessa transcendência que você falou com o universo. Independente do que eu acredito num Deus, o outro numa estrela, numa força, né? Mas está algo muito além de tudo o que nós conseguimos visualizar, do que nós conseguimos perceber, né? É como, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Transcende a qualquer situação de religião e de religiosidade. O que você... Muito, muito bem colocado, e eu acho que é um caminho onde cada um de nós está num degrau, né? Um degrau de aquisição desse ponto final que seria a espiritualidade, né? De aquisição, de assimilação, porque tem muita coisa que, às vezes o Kardec fala isso também nas obras, né? Nas obras básicas, que os espíritos falaram para Kardec, que às vezes não adianta você querer, por isso que a imposição, né? Seja no campo da religião, é totalmente nocivo, porque ele violenta a consciência das pessoas sem modificá-las. Não adianta você querer empurrar a goela abaixo da pessoa uma coisa que ela às vezes não tem nem condição de compreender aquilo, de aceitar aquilo como verdadeiro, né? Cada um está no seu estágio, nós temos que respeitar isso aí, né? Nós não podemos forçar a situação. Por isso que dentro da doutrina espírita, que Kardec às vezes até nem define como religião, mas vá lá que a gente aceite e na prática a coisa funcione, especialmente aqui no Brasil, como uma religião, a gente deixa essa liberdade toda de a pessoa vir à casa espírita, conhecer, faz uma visita, conversa, assiste a palestra, toma um passo, se ela quiser voltar lá, volta. Ninguém é obrigado, não existe um contrato, não existe uma obrigação, ninguém marca ponto de ter que dizer, fica uma ameaça de dizer que se não voltar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que o Satanás vai tomar conta. Não é assim que funciona. Deus tem uma maneira muito diferente de governar o universo do que a gente pode imaginar. Então nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Se para ela não... Por melhor que a gente ache que a nossa religião, seja espírita, católica, a umbanda, a protestante, a muçulmana, seja lá qual for, né? E está bem com ela, fique nela, né? E se for experimentar uma outra e achar que não serve, não precisa voltar, né? O espiritismo não obriga. O que você ia colocar mais? Que estava falando dos degrauzinhos. Isso. Eu até tomei a sua palavra. É que nesse processo, como você falou também, como cada um está num estágio, né? E nesse processo todos nós estamos buscando da nossa religiosidade atingir a espiritualidade, mas assim, cada um no seu tempo, porque aquilo que eu leio, a grande maioria das religiões se baseiam no exemplo de Jesus, o que Jesus trouxe para nós de exemplificação de ensino. Então a minha busca da minha espiritualidade é justamente em exercitar aquilo que Jesus ensinou. E leva um tempo, porque eu vou ter que exercitar uma questão de cada vez. Como você falou, paulatino, né? Vamos dizer assim, a cada momento que eu consigo me melhorar em um ponto, eu estou exercitando a minha religiosidade, buscando espiritualidade. É um caminho longo, que leva... muitas vezes encarnações e encarnações. Sim. Entre eu desenvolver a minha religiosidade e depois buscar a espiritualidade, é um processo longo, né? Para nós encarnados, para o nosso tempo de encarnado. Mas é como uma questão de amadurecimento, né? A religiosidade também ela depende de amadurecimento espiritual, moral e intelectual para se chegar vamos dizer, num estágio mais evoluído, né? Eu lembro que meu pai, que labutava na doutrina espírita e tinha uma boa mediunidade, ele sempre dizia que a maior dificuldade que isso era uma confissão pessoal dele, que a grande dificuldade de nós, pessoas que somos
espiritualistas, aí não é questão nem de ser religioso, não, nem espírita, de espiritualista, né? Eu usava acho que um outro termo, mas ele dizia mais ou menos o seguinte, que é de domar a matéria, porque médium, então ele sentia muita dificuldade de se colocar à disposição da espiritualidade para servir como médium, né? E é mais ou menos isso, né? Nós estamos aqui na Terra, estamos no mundo sem sermos do mundo. Então nós independente médium, no caso, todas as pessoas, para essa religiosidade, ela tem que entender que ela tem uma existência, uma essência extrafísica. Ela tem que se desprender, pelo menos na imaginação, de entender que ela é além do que é o corpo físico. Enquanto nós achamos que o mundo se resume ao que é percebido pelos sentidos físicos, nós estaremos muito amarrados. A religiosidade é isso, é o caminho para nós nos sentirmos espíritos, almas livres, temporariamente acopladas a um corpo físico. Tem 1 minuto para você, segundo o nosso controle. Então, que nós possamos fazer bom uso da nossa religiosidade. Se nós abraçamos uma religião, que possamos trazer para nós esses conceitos, esses valores, porque acreditamos nela, mas vivenciando, colocando em prática. Como Humberto deu o exemplo, né, quando a gente vê algo que nos incomoda, ali é o momento que nós estamos sendo chamados para vivenciar a teoria, porque é muito fácil estudar e se aprofundar no estudo, mas nós precisamos desenvolver também o outro lado e precisamos ser mais fraternos, ser mais humanos e mais amorosos. Para isso, a todo instante, o nosso dia a dia nos chama. Você fala que é, no nosso caso, espírita, então aqui está um momento para você vivenciar e exemplificar tudo aquilo que você busca através do conhecimento. Ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos lá de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Olá, amigos. Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito de Jesus acalma a tempestade. É aquela passagem que está em Marcos, está em Mateus, também se encontra em Lucas. É quando Jesus, junto com seus discípulos, vão atravessar a margem de um lado para o outro. E eis que os seus discípulos o acompanham e, de repente, forma-se uma tempestade muito forte, com ondas gigantes que balançavam demasiadamente este barco, e os discípulos foram ficando temerosos com a tempestade que se armavam, e Jesus dormia calmamente. Os discípulos então resolveram ir lá acordar Jesus e falaram: Mestre, nos salva, porque então iremos perecer. Jesus, olhando para eles, indaga: O que temeis, homens de pouca fé? E assim então Jesus, levantando, acalmou o mar e o vento, e tudo voltou à bonança. Os seus discípulos entreolharam
e pensaram: quem é este homem que tem a capacidade de acalmar o vento e o mar? Assim, nós podemos pegar esses ensinamentos para a nossa vida. Além do ensinamento de mostrar a superioridade moral de Jesus, pela sua capacidade evolutiva de acalmar a tempestade, também nos traz outro ensinamento, que é a questão da fé. Como que nós estamos atravessando as nossas tormentas na nossa vida? Será que nós estamos lembrando que nós somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem? Estamos aqui temporariamente? Ou nós estamos nos comportando como os discípulos, temerosos, sem fé, com medo do amanhã, do que pode nos acontecer? As tormentas, as tempestades que nos acompanham no mar da vida, faz parte do nosso crescimento, são lições que devemos aprender. Mas é difícil quando nós estamos, como agora, atravessando uma pandemia, em que nos encontramos em crise social, política e econômica. Como manter a calma? Como que nós vamos deixar de não nos preocupar? É invocar Jesus através da oração, que quando nós fazemos a nossa oração, nós damos uma pausa nas nossas preocupações. E quando nós damos essa pausa, nós silenciamos e podemos escutar Jesus. Podemos escutar Deus na sua essência. E quando fazemos essa pausa, que serenamos os nossos corações, encontramos as respostas que precisamos. Então, invoquemos Jesus através da oração e lembrando sempre que Deus é amor. Tanto é que Deus se manifestou através de Jesus, quando trouxe os seus ensinamentos e os seus exemplos de humildade, de esperança. A oração nos fortalece, nos silencia para escutar Deus, que é amor. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Oi, amigos! No quadro Cristo em Nós, no terceiro milênio de hoje, nós vamos falar de duas frases. E eu vou ler aqui no Evangelho uma parte para que a gente consiga explicar, né, em cima desse material, esses 2 elementos aqui. Então, traz assim: conciliar as 2 afirmações. Pagarás até o último ceitil e o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos o seguinte exemplo: reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que seu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da Justiça, e que não seja aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenha pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. No mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, um pouquinho mais adiante, nós temos, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, nós temos a outra sentença, que diz o seguinte: a lei do amor.
o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com intenso amor os seus irmãos de sofrimentos. Bem, daria para a gente continuar lendo aqui até o final, não é mesmo? Porque é tão bela essa passagem. Mas a gente precisa prestar atenção aqui nesses dois elementos que nós precisamos falar sobre eles, né? Então, o primeiro é pagarás até o último ceitil. Ora, isso significa que nós temos o compromisso e a responsabilidade moral de melhorarmos como indivíduos, como pessoas. E nós vamos passar por diversas provações, por diversos elementos, por diversas fases da nossa vida, até que nós aprimoremos essas imperfeições, por assim dizer, e que melhoremos como espíritos, que a gente passe a evoluir dentro dessa jornada que temos aqui nesse plano físico. Bem, por isso Jesus fala, vocês não sairão até que pague o último ceitil. Então, vamos trazer essa lei do amor, que é a segunda parte, né, da informação. O amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque com Jesus, com as informações que Jesus trouxe, com todo esse ensinamento sobre amar o próximo como a ti mesmo, nós conseguimos administrar melhor as nossas dívidas e os nossos erros do passado. Por isso que com Jesus é leve, é suave, como o próprio Evangelho já traz, né? Com Jesus, ele faz com que as penas sejam suaves. Ora, sim, porque o amor faz com que nós possamos melhorar a cada dia, a cada momento, a cada passo, a cada provação. Se a gente for caridoso e amarmos de verdade em cada situação. Então, por exemplo, no dia a dia, ao não estacionar na vaga de outra pessoa, não jogar lixo ao chão, fazer o melhor que a gente pode no ambiente que a gente está no trabalho, ser respeitoso, amável, indulgente com os erros alheios, entender que cada dia que a gente possa melhorar e a gente pode aprender um pouquinho mais. Nós estamos exercitando a lei de amor, por isso cobre uma grande quantidade de erros do passado, de dívidas. O Evangelho traz de maneira clara, fora da caridade não há salvação, fora da lei do amor de Jesus, nós não temos salvação. Por isso, estaremos aqui até o último centavo para que possamos praticar a lei do amor de Jesus. Muito obrigada, amigos. Fiquem em paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.